da Venezuela marcou eleições presidenciais para o dia 28 de julho. Essa data é também o aniversário de Hugo Chávez, mentor e antecessor de Maduro. Hugo Chávez morreu em 2013. A expectativa, espera-se que o atual presidente, Nicolás Maduro, se candidate e sua principal opositora seja impedida de concorrer, Maria Corina Machado. Ela levou fácil, ampla maioria, as primárias da oposição, mas foi proibida de concorrer a cargos públicos pelo Supremo Tribunal venezuelano, totalmente dominado pelo regime. Os Estados Unidos haviam suspenso parte das sanções à Venezuela em um acordo que previa eleições livres. Mas essas restrições, essas sanções foram em parte reimpostas após essa decisão da Corte contra a principal opositora. E aí como é que fica o Brasil, Daniel? Eu fui bater, logo depois dessa notícia, eu fui bater no Palácio do Planalto, no Itamaraty, para saber como é que o governo brasileiro encarava essa novidade. Porque Celso Amorim tinha ido a Barbados em outubro, na celebração desse acordo, o governo brasileiro tem se empenhado bastante ali no processo eleitoral, o Lula conversou na semana passada com o Maduro, e aí o que me foi dito? Que é um bom primeiro passo. Essa notícia foi recebida com satisfação, não só porque você tem uma data, que é 28 de julho, mas você tem o calendário eleitoral completo, data para registro das candidaturas, início das campanhas e tudo mais. Então, esse é um bom primeiro passo. O que vai fazer o governo brasileiro? Vai conversar em alto nível com um grupo reduzido de países que Brasília entende estar mais afeito ao assunto. Estamos falando ali de Colômbia, Gustavo Petro, um governo de esquerda, Gabriel Boric no Chile e o governo americano, que acompanhou o acordo de Barbados e suspendeu as sanções econômicas à Venezuela, e saber como dá para monitorar os próximos passos. E amanhã Lula recebe o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Esse assunto também das eleições da Venezuela vai ser colocado. Agora, longe dos holofotes, o que o governo brasileiro espera de fato que aconteça? É inegável a força que tem Maria Corina Machado, vencedora com mais de 90% dos votos nas eleições das primárias para esse pleito. O governo brasileiro acha que se Maria Corina Machado insistir na candidatura, isso vai dar ruim, porque o processo não vai acontecer de uma forma pacífica. Talvez a oposição sequer se apresente no final das contas das eleições e a gente pode ter no longo prazo até aquele mesmo roteiro que redundou em Juan Guaidó, autoproclamado presidente da República. Então, um governo de fato e um governo que se autoproclama. Então, o que o governo brasileiro torce? Não tem poder, mas torce para que aconteça. Um gesto, essa foi a palavra que me foi dita no Palácio do Planalto, um gesto de Maria Corina Machado. Ela desistir espontaneamente dessa candidatura e construir com a plataforma unitária à oposição na Venezuela um outro nome alternativo. Obviamente, que seja aceito pelo governo, é ruim, mas é a realidade política na Venezuela, e que seja um nome consensual ali na oposição. O governo brasileiro até suspeita de um nome que pode dar certo. O governador de Zulia, Manuel Rosales, que foi candidato presidencial derrotado contra Hugo Chávez nas eleições de 2006. Enfim, o que se espera é esse gesto traduzido em desistência de Maria Corina Machado. Rubens Barbosa, funciona isso aí? Eu acho que dificilmente vai funcionar. Quer dizer, isso aí é como se diz em inglês, wishful thinking, né? Eles pensam que isso pode dar certo. Mas claro que a Maria Corina dificilmente vai renunciar. E o Brasil, junto com esses outros países, deveria pressionar o governo da Venezuela. A gente defende a democracia aqui dentro, tem que defender a democracia lá fora. Não tem jeito. Quer dizer, nós vamos fazer mais em relação à Venezuela, nós vamos fazer mais um gesto de acomodação. Quer dizer, e os Estados Unidos não vão aceitar isso também, porque isso é um jeitinho latino-americano para resolver um problema político sério que implica a ameaça concreta à transparência das eleições agora marcadas para julho. Eu acho que isso é uma ideia que, do lado da Venezuela, não deve prosperar e o Brasil, mais uma vez, vai se colocar numa situação
complicada em relação ao processo eleitoral e democrático na Venezuela. O problema com Maria Corina Machado é que ela é de direita, né? É interessante, né? Um país querer opinar sobre quem deve ser candidato em outro país, né? E interessante também o poder hipnótico que o Nicolás Maduro tem sobre o presidente Lula e seus assessores, né? Porque ele usa uma estratagema primária, né, tosca, de esconder o fato de que ele não pode, não quer sair do poder, tentando colocar a oposição contra a parede, responsabilizar a oposição venezuelana pelo fato de não haver democracia na Venezuela, né? Porque a oposição venezuelana insiste em escolher os candidatos errados, né? Ué, a democracia não é a liberdade de escolha? Pois é, então se essa candidata ela é tão ruim, tão errada, por que o povo venezuelano não pode decidir se ela deve ser presidente ou não? Não ofereceria nenhum risco, né? Se o Maduro é tão bom e a Maria Corina Machado é tão ruim, então qual o problema de ela ser a candidata, né? Isso é tão óbvio, né? Assim, e esse jogo de eu não vou marcar eleições, marquei a eleição para o dia do aniversário do Hugo Chávez. Pô, que bom, marcou a eleição, né? Uma eleição totalmente controlada pelo regime e, se necessário, fraudada. E o governo brasileiro, como para usar a palavra do Rubens, né, se acomoda a isso, né, relativiza completamente o sentido da palavra democracia e, com isso, atropela os valores da sociedade brasileira conquistados a duras penas, inclusive pelo próprio presidente Lula, pela sua biografia, quando foi ativista em favor da democracia, e um ano atrás, né, quando a eleição, a vitória eleitoral dele foi ameaçada por um movimento golpista. Então, é uma incoerência realmente brutal. Itamaraty, por favor. Não é a minha opinião, estou trazendo aqui um relato que eu ouvi do Itamaraty. Está claro para nós, Daniel. Daniel, o que você trouxe a nós é o que você, como repórter que você é, apurou nas instâncias governamentais. Acho que isso ficou bem claro. Eu só queria trazer, quer dizer, obviamente que essa é uma pergunta que eu faço, mas, poxa, como assim a gente querer arbitrar sobre Maria Corina Machado? A resposta que sempre vem do Itamaraty, do Palácio do Planalto, sempre reservadamente, ninguém vai dizer isso em público, né? Isso não se diz, é que Maria Corina Machado tem um discurso de muito enfrentamento, seja com a própria oposição. Ela tem dito que existe uma oposição muito conivente com Maduro e que aceitou a farsa que é o sistema eleitoral da Venezuela, né? E também tem um discurso de punição àqueles que ela acredita que podem sair do poder. Então, uma punição aos chavistas, uma punição a quem faz parte do governo Maduro hoje. E o que o Palácio do Planalto diz sempre olha, em processos muito tensionados, você não consegue fazer uma transição pacífica de poder nessas condições. Então, Maria Corina Machado vai poder se candidatar? Ela vai, se ela ganhar, ela toma posse. Se ela tomar posse, ela consegue governar nessas condições? Então, é sempre uma linha do pragmatismo que vem nessa análise do Palácio do Planalto do Itamaraty. Rubens, é prático pensar num gradualismo, que é disso que nós estamos falando? Quando a gente fala em eleições livres na Venezuela, nós estamos falando do fim de um regime ditatorial. É possível pensar em gradualismo nesse âmbito? Olha, aconteceu nos outros países aqui da América do Sul, não é? Você sabe que a anistia foi a maneira de você fazer a transição, né, de regimes autoritários para regimes democráticos. Eu acho que se o Brasil e esses outros países que o Daniel mencionou, que estão se articulando, quisessem realmente resolver o problema, deviam também conversar com a Marina para ver a Maria Carolina, para ver se ela poderia também pensar nessa transição, nesse gradualismo. Claro, porque se não houver algum aceno de que as principais lideranças do governo da Venezuela
vão ter, de alguma maneira, como aconteceu com todos os países, aqui com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai, com o Peru, com todos os países que tiveram regimes autoritários, se não houver uma transição desse tipo na Venezuela, vai ficar muito difícil mesmo. Rubens, começando por você, nosso muito obrigado. Rubens Barbosa, nosso ex-embaixador em Washington, Londres, pela participação aqui na Roda do WW. Boa noite, Rubens. Boa noite. Ao Daniel, lá em Brasília, Daniel Rittner, obrigado, boa noite, nosso diretor editorial. E ao Lorival Santana aqui, meu obrigado, o Lorival, pela participação.